Olá, meu nome é Alexandre Volvax, também muitos me conhecem por Stormer. Eu quero compartilhar com vocês algumas ótimas notícias. O que começou como cursos ou mesmo apenas chats acabou se tornando uma empresa extremamente robusta, capaz de oferecer conhecimento técnico de ponta para alunos e produtos diferenciados para os nossos clientes, procurando entender o perfil de cada um e com isso formando as carteiras de investimentos. É com muito orgulho que apresento o Grupo LS, um grupo de empresas pensadas e criadas para oferecer soluções voltadas a todas as necessidades e objetivos de seus clientes na hora de investir. Seja muito bem-vindo. Navegue no site e venha conhecer as diferentes empresas e venha sentir o que um atendimento próximo e especializado pode fazer por você. Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 11 de abril de 2016, segunda-feira. Vamos às movimentações do nosso mercado, como sempre. A gente tem aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa, hoje um dia de queda, uma queda de 0,25, mas é importante notar que nós chegamos a ter um movimento de alta, aí próximo a 1,65% na máxima no índice Bovespa, e a gente teve uma reversão nos levando a fechar próximo da mínima. Eu confesso, e isso fica óbvio, pelo farol de sexta-feira, que eu não esperava um movimento como esse. Eu esperava um movimento mais forte de alta se o mercado superasse a máxima de sexta. O mercado superou a máxima de sexta, começou animado, mas ao longo do pregão a gente teve uma reversão. E me surpreendeu. Bom, do ponto de vista do índice Bovespa, não há, na verdade, com o candle de hoje, nada significativo a ser feito. A gente viu, principalmente nos gráficos operáveis ali, o futuro na sexta-feira, o enquadramento para um cenário de compra, pela superação da máxima, que eu considerei que valia a pena. Essa operação foi acionada e o mercado não fechou bem em relação a essa operação, mas não gerou stop. Minha expectativa ainda seria para um movimento de alta, mas é claro que o candle de hoje deixa a situação um pouco estranha, não é bem o que se esperaria. Para esse tipo de cenário, existe o stop da operação. Se o mercado prosseguindo um movimento de queda, perder a mínima de sexta-feira, esse stop será produzido e a partir daí o melhor a fazer é nada, enquanto o mercado prosseguir dentro dessa zona de congestão, porque a característica do mercado que está dentro de uma zona de congestão é operar meio perdido, meio aleatoriamente mais do que o usual. Claro, isso não quer dizer que a gente não possa ter operações no mercado interessantes, mas do ponto de vista de swing trade dentro do gráfico do índice, o cenário não seria bom. Seria importante a gente ter uma definição por parte dos preços, pelo rompimento da resistência, principalmente, pelo teste do suporte, já que o viés é altista num prazo maior, querendo ou não, o teste do suporte aqui dos 47 mil pontos poderia gerar uma operação interessante, mesmo contra a média, já que a gente estaria operando a base de um retângulo a favor do seu viés, ou então o rompimento dessa zona de suporte, mas daí idealmente num cenário de mercado testou esse patamar, deu uma seguradinha, tentou reagir, não conseguiu e depois rompeu para baixo, para a gente não ter um rompimento meio esticado. Então, a minha expectativa do cenário ainda seria de alta, e se o mercado não for nesse sentido acabar estopando a operação, se desenha o que para mim? Um cenário de mercado em congestão, que nós discutimos na sexta-feira, como não sendo mais provável, mas pode vir a ser o que de fato ocorre. E nesse caso, o teste aqui do suporte do fundo da metade aqui de março volta a ser bastante plausível, mas ter segurado vendas desde aqui
contra esse movimento forte de alta de sexta-feira e seu acionamento, tem que ter um sangue frio muito grande. Eu não acho, na verdade, nem muito prudente. Tá? Voltamos ao gráfico do índice Bovespa. Tá? Então, o que eu dizia aqui, também na sexta, para ignorar esse sinal meio de ignição que a gente teve no candle de sexta-feira no índice Bovespa, a gente teria que ter um sinal de reversão forte no pregão de hoje, segunda-feira. Idealmente um engolfo de baixa fazendo um Twin Towers. Nós não temos isso. A gente tem uma estrela cadente, mas com a média móvel de 21 períodos levemente ascendente. Tá? O volume não foi maior do que o de sexta-feira. Então o cenário, eu não vejo ele como baixista. O mercado pode até cair, mas eu não acho que vale a pena do ponto de vista de gráfico diário buscar a operação na ponta vendedora aí. Tá? O negócio é alto, para mim, nada. Pelo menos essa é uma postura mais conservadora. No futuro a gente já viu aqui a forma como fechou no gráfico diário. Vamos olhar agora o intradiário. Na sexta-feira o mercado fechou com uma formação bem altista no intraday, que é um Opening Power Breakout. A superação da máxima de sexta permitiria a compra no intradiário, tá? Levando o mercado provavelmente a testar a próxima faixa de resistência em torno dos 51.100 pontos, que é a fronteira do gap do dia 31, a primeira fronteira. A nossa abertura foi numa boa alta. Repara que a máxima foi superada em gap, mas por uma quantidade de pontos pequena. Deu para pegar, pela minha regra de margem para negociação, deu para buscar essa operação, deu para executar, e o mercado chegou na resistência, aqui fez esse engolfo de baixo e começou a virar. Então aí era um ponto para cair fora da operação. O mercado cumpriu mais do que a volatilidade. A volatilidade sugeria um 0,60 e o mercado foi além disso. O mercado foi 1%. A partir daí, o mercado começou esse movimento de correção. Então a gente tem aí um primeiro movimento. O rompimento da máxima do dia seria um cenário bem importante para um posicionamento na ponta compradora, e daí projetaria os 52.500 aqui em cima. O mercado veio corrigindo, fechou abaixo da média móvel de 9, teria estopado para quem segurou pela média móvel de 9. No lucro, pouco lucro, mas seria estopado. Bom, seria aí um cenário de gift? Pode até entender dessa forma. O gift usualmente não é tão amplo em relação à barra de ignição, à barra elefante. Mas a gente poderia pensar dessa forma. Um sinal de reversão importante em cima da média móvel de 20 períodos seria um ponto para entrada. Mas sempre o ponto agora, que a gente tem a resistência, ponto mais seguro, visto que a gente tem essa resistência bem definida agora, seria um rompimento dessa resistência. O mercado não dá sinal. Percebe que ele tenta uma reação em cima da média móvel de 20 períodos e quem ganha a briga são os vendedores. Isso sinalizou que o mercado provavelmente iria testar a linha d'água. O teste da linha d'água poderia ser uma outra entrada, mas ela é mais agressiva, porque o mercado, tendo corrigido tudo isso aqui, está nos dando um sinal de fraqueza estranho na entrada para o cenário que a gente tinha, mas está nos dando um sinal de fraqueza. Né? A operação mais segura seria nesse rompimento. Se a gente entra aqui, o mercado volta para cá, provavelmente a gente, tendo um sinal de reversão aqui, a gente cai fora. Esse não é o sinal que a gente quer buscar. Não tocou na linha d'água. Se fosse para entrar, considerando o cenário de maneira geral altista para o mercado, somente no rompimento confirmado da média móvel de 21 períodos. Eu estou aqui mostrando o raciocínio, tá? Dentro do modelo que eu sigo. Temos esse candle, não mostra muita força, volume baixo, sombra superior, pouco fecha acima da média móvel de 21 períodos. Se quiser entrar, a orientação era posição pequena. O mercado aborta, não consegue. Depois até faz esse movimento. Chega a superar essa massa, mas tem que ter um novo rompimento, porque a média agora está mais alta. Entende? O mercado não conseguiu demonstrar força, volta a cair, e daí chega na linha d'água e nos dá um sinal de reversão na linha d'água agora com mais volume. Bom, se tem um ponto agora para entrar na ponta compradora aqui, é esse. Ele é bom? Não, porque usualmente o teste da linha d'água que a gente gosta de trabalhar, ele é dentro desse primeiro movimento, dessa primeira correção. Né? E não com um zigue-zague, não já tendo passado para baixo da média móvel de 21 períodos. Valia o risco, para uma posição pequena valia. Entra na operação na máxima, stop logo aqui embaixo, o trade foi acionado, o primeiro candle já não é bom. Né? O mercado fica andando um tempo ali, até aparece que tem chance de ir, não passa da média de novo, e daí a gente tem isso. Bom, o que nós temos agora?
o rompimento da linha d'água. Tá? Então, pela perda mínima, a gente tem uma venda com stop acima dessa máxima, tanto pelo método Busy quanto pelo método Leandro, e o mercado vai até o final para o movimento de queda. A gente consegue recuperar aquela perda, aquela tentativa e ficar com algum lucrinho pequeno. Bom, o cenário intradiário agora, tá, é no curto prazo baixista, para buscar o fundo aqui do dia 8, suporte em 49.770. Aqui a gente tem o suporte. Tá? Compra em cima desse suporte não me parece legal. A gente pode até avaliar, mas a questão é a seguinte: se é para o mercado retomar um movimento de alta, e agora são 9h40 da noite que eu estou falando com vocês, a questão do relatório de impeachment já foi aprovado. Se isso não levar uma alta na abertura para o mercado ir embora, é porque o mercado vai continuar caindo. Uma alta forte na abertura para o mercado ir embora, porque o mercado provavelmente vai continuar caindo. E se ele continuar caindo e bater nesse suporte, eu não acho que segura aqui. Provavelmente vai ter um fechamento desse gap e a gente vai partir para um cenário de uma grande congestão. Tá? No mercado abrindo meio morno e subindo, tá? Claro que tendo um primeiro movimento aqui a gente pode operar, enfim, mas o ponto de rompimento que o mercado tem que conseguir superar é aqui, é aos 51.100 e pouquinhos. Acima desse ponto, o mercado realmente firmando a movimentação acima desse topo aqui de hoje, a gente pode esperar um movimento de alta em busca dessa resistência e daí provavelmente continuidade do movimento de alta, independente do que vier a acontecer antes disso. Tá? Muito bem. Então a gente viu aqui o gráfico do índice futuro. No mercado americano, a gente tem um viés altista no gráfico diário, mas no curtíssimo prazo o mercado ainda pode testar essa zona de suporte que não foi tão bem testada assim. O candle de sexta-feira até favorece um movimento de queda para melhor testar essa zona aqui. O papel mercado americano aqui no gráfico Dow Jones teve um início altista de pregão e acabou virando, fechou na mínima, um candle meio feio. Não é um ponto para uma venda de swing trade, mas sugere boas chances de ter um movimento de queda para melhor testar essa faixa aqui de suporte junto da média móvel de 20 períodos. O que a gente quer ver agora são para acreditar na retomada do movimento de alta, tá? Nem que seja dentro de um movimento mais lateralizado, é um candle que feche próximo da sua máxima, né? E que tenha a sombra inferior longa. É isso que a gente deve buscar. No S&P 500 futuro, mesmo cenário. O mercado ainda não testou perfeitamente esta linha de suporte. Seria bom a gente ter um teste, mais ou menos como nós tivemos aqui, para acreditar que o mercado, bateu, chegou no suporte, testou o suporte, respeitou e agora pode voltar a subir. E talvez o mercado faça um movimento de queda amanhã e feche rompendo esse patamar de suporte. Isso estaria indo contra o viés do gráfico diário, mas abriria espaço para que essa correção continuasse. Ok? Então, no mercado americano, uma sinalização positiva seria através de um candle de reversão ou rompimento se topo ou nada. O dólar eu vou tirar aqui. Então esse é o gráfico perpétuo do dólar. A gente estava vendo o dólar dominado pela força vendedora. Hoje o dólar caiu mais 2,88%, foi uma queda bem significativa e rompeu o fundo marcado entre março e esse começo de abril. Está rompendo uma congestão para baixo a favor da média móvel de 20 períodos, teve um bom volume, é venda. Tá? Como tem um pequeno gapzinho aí e já tem um certo afastamento, porque o dólar caiu bastante em 2 pregões, tá? Eu buscaria venda pela perda mínima. Esse seria o cenário a confirmar para abrir posição vendida. Lembrando que a gente está operando o WDOK 16 no mini, rompendo, tá bonito, a perda mínima aqui confirma bem essa venda, e o DOL K16. Tá, então ambos estão sinalizando aí venda. Eu no intraday costumo olhar o mini, o mercado abriu em queda, não gerou no gráfico de 15 minutos nenhum enquadramento, foi caindo, chegou no suporte, rompeu o suporte e a partir daí veio fazendo um movimento de zigue-zague descendente e deve ter continuidade.
Tá? Não teve entrada tranquila no dólar. Aqui teve um Twin Towers, mas não teve. O Twin Towers não alcançou seu alvo. Se tivesse tempo de negociação, provavelmente conseguiria alcançar. Esse ponto aqui não era para buscar operações de retorno à média. A gente falou isso na last live. Né? O stop ficava muito caro para estar tão próximo de uma faixa de resistência que vem do fundo que foi rompido. Tá? Então o dólar conseguiu romper esse patamar e agora deve seguir no movimento de queda. E não tem um suporte relevante para o dólar a curto prazo. Ele está meio que caindo no vazio, pelo menos nesse contrato ele cai no vazio. Tá? O juro perdeu a mínima de sexta-feira, então nos informa que a gente tem que ajustar essa resistência realmente para cá, isso aqui para cá, e o cenário mais provável então é um retângulozinho, deve buscar o suporte desse retângulo e muito possivelmente romper esse suporte para buscar daí a faixa dos 12.700. Indo para as ações, a Vale abriu num gap de alta e atingiu o topo de março, onde a gente tem a resistência. Desconfigura esse cenário de cunha. Ok? Eu não vejo nada muito claro a ser feito. Tem um cenário de gap de fuga? Né? Tem, mas em cima de um topo anterior. A minha preferência em posicionamento da ponta compradora era para o Vale 3, que se mostrava mais forte. Mas ela acabou pulando pontos de entrada para minhas regras de margem que eu deixo acima da máxima. Estava buscando uma confirmação. Né? Pulou. Se para ti não pulou, te deu bem. O papel não fechou feio, deve continuar o movimento de alta, buscar os 17,75, talvez ir além disso. Lembrando que ela rompeu aqui um triângulozinho simétrico. Tá? Então, Vale 3 deve prosseguir em alta. PTR4 também se enquadrava no cenário de gap de fuga. A abertura pulou a execução para mim, mas na volta conseguiu executar. A operação está válida, não fechou bonito, é verdade, mas eu acredito na manutenção do movimento de alta da Petrobras em busca dos R$9. Tá? E se romper os R$9, a gente vai ter um sinal mais forte ainda de alta. PTR3 não estava mostrando a mesma força, então a gente não queria fazer o trade na ON. Ela teria acionado, mas não fechou bem. Ela fechou pior do que a PTR4, tendo inclusive chegado a perder a mínima, tá, de sexta-feira. Um detalhe. Tá, no caso da Vale 5, ela fechou aqui no intraday um formato interessante. A gente pode trabalhar isso aqui como Opening Power Breakout no pregão de terça-feira. Já a Vale 3, não. Ok? Ambev se mostrava fraca, né? E hoje mostrou realmente que está fraca. A gente tem uma queda de 2%, rompendo o suportezinho, rompendo o suporte do gap. A gente tem um pivô de baixo agora. Isso pode levar a Ambev a continuar nesse movimento de queda e buscar o suporte de toda essa bagunça aqui, dessa congestão que está aqui no fundo dos fundos de fevereiro. Tá? E tem um pivô de baixo. Não sei se vale a pena operar, não tem tanto espaço, mas é um pivô de baixo. Tá? Se tiver que fazer alguma coisa em Ambev, no curto prazo é venda para buscar esse suporte aqui. A partir desse suporte, aí pode até ser um ponto para comprar, mas no curto prazo ela está sinalizando queda. E nós temos aqui no intraday da Ambev hoje o enquadramento no rompimento de linha d'água. A gente teve vários papéis se enquadrando em rompimento de linha d'água com essa característica é boa. Repara, pregão prévio direcionado para baixo, abertura altista fraca, o primeiro candle já é feio, logo o segundo, terceiro candle já é feio, rapidamente fecha esse gap, rompe a linha d'água e aciona, né? Tendo então as médias todas acima do preço, empurrando o preço para baixo. Esse é um bom enquadramento, então, para um setup de rompimento de linha d'água baixista. E a forma como a Ambev fechou favorece trade na ponta vendedora no pregão de amanhã por um Opening Power Breakout. A gente teve um Power Breakout sancionado bem no último candle aqui, não deu para operar, né? Foi no leilão. Mas a perda da mínima de hoje provavelmente detona um movimento de queda que tem potencial para chegar então na faixa de R$17,90, pelo menos uns R$18, onde tem um número redondo. Tá? Então a Ambev fechou com cara de queda. Setor de siderurgia, Gerdau ficou com cara de estopar vendas, né, as vendas iniciadas a partir do dia 4,
Né? E de fato a gente teve esse movimento, o mercado superou a máxima aqui do dia 4 de abril gerando stop, mas não chega a gerar um rompimento claro dessa zona de resistência. A gente tem esse enquadramento em gap de fuga, mas não me animo tanto para operações de swing trade. Pode ser. Tá? Uma coisa certa, Gerdau não está mais bem enquadrada para cenário baixista. No intraday, a gente também pode considerar um opening power breakout na compra na superação aqui da máxima 7,27. Tá? Mas o ideal é que o fechamento não fosse em queda, que o fechamento fosse em alta. Então aqui não temos um cenário assim tão bonito. A CSNA está rompendo essa congestão. Tá? Tem o gap. Com esse rompimento, peraí, tem alguma coisa estranha no meu gráfico, acho que ficou um ajuste que não deveria. Sim, estava com os dividendos. Perdão. Agora sim. Sem os dividendos, a gente percebe que a CSNA já está bem próximo da resistência aqui, o que me gera um desconforto em tentar operar esse gap de fuga. Tá? Mas está rompendo esse triângulo ascendente no curto prazo. Tá? A entrada seria a superação da máxima, stop idealmente abaixo desse gap, abaixo dos 8,20. No intraday, bem melhor do que a Gerdau, a gente tem a CSNA com esse Opening Power Breakout formado. Tá? Parece realmente valer a pena. Tá bonito. No gráfico diário a coisa pode ter aquele obstáculo, mas se tu entrar aí no intraday a coisa fluir, tenta segurar pela média móvel de 9, talvez a gente tenha uma boa surpresa. A Uzi Minas consegue fechar um pouquinho acima da média móvel de 20 períodos, de novo com gap de fuga, que pulou. A gente poderia entender de novo um gap de fuga pela superação da máxima com stop em curto. É o tipo de cenário que se o mercado acionou, tem que ir embora. Se voltar, é mau sinal, tem melhor estopar, só não entra com muita posição, porque não é tão difícil o mercado sair dos 1,83 com essa volatilidade de perder a mínima de sexta. Tá? O cenário ainda favorece um movimento de alta, apesar dessa média meio para baixo. Tá? E a Uzi 3 não acionou a barra de ignição de sexta-feira, mas ela faz essa barra preta pequena, relativamente, muito próximo do ponto de acionamento. A máxima do dia foi a máxima de sexta-feira. Se fosse 1 centavo acima, teria acionado. Isso aqui pode ser uma barra preta ignorada. Então a superação das duas máximas, a de hoje e a de sexta-feira, seria um gatilho para uma operação na ponta compradora. Ok. Mas, enfim. O Bradesco também fez um movimento de alta, alcançou a resistência de março e por ali ficou num candle que não é muito bonito. Até a torço para que o papel faça um movimentozinho corretivo para marcar um novo topo aí e ter uma boa resistência para romper mais adiante. Tá? Um rompimento de imediato, para mim, não seria o ideal. O ideal seria um movimentozinho corretivo seguido de rompendo. Mas se romper com bom volume, para mim é compra. Tá? Itaú está mais fraco. Faz um candle feio, não é cenário de venda, continua acreditando no movimento de alta em Itaú em busca do topo de março, que Bradesco já alcançou. Banco do Brasil pulou aí o ponto de entrada que eu havia mencionado. Se tu conseguiu entrar, acho que vale a pena estar posicionado no papel. Acredito na manutenção do movimento de alta em busca dos R$23 pelo menos. Okay. Então o papel para ficar de olho. Se romper essa congestão no intraday para cima, pode dar um bom day trade. Outros papéis a mencionar, quando eu falei de Vale, eu deveria ter mencionado a BRAP. A BRAP continua dentro do seu canal de alta, rompe essa consolidação. A gente já estava querendo buscar a entrada pela superação da máxima, pulou, mas aqui agora a gente tem também esse cenário de gap de fuga, que é interessante, tem um bom volume. O problema é a proximidade aqui da média móvel de 200. Mas o cenário está legalzinho. É questão de tu acreditar ou não, né? Isso é muito pessoal. Mas tecnicamente é bem razoável, tem um bom volume, está próximo da LTA do canal de alta, o cenário do mercado favorece, então podemos ter um belo movimento. Brasil Foods, a gente viu o papel fraco, de fato está fraco, hoje caiu 2,56% e rompe o suporte que existia aqui em torno dos 49,50. Tá? Fica até com uma cara de massa e bandeira, é venda, mas para abrir essa operação short tem um problema do volume. O volume foi visivelmente fraco, que incomoda um pouco. Então, se eu fosse buscar a operação de venda em Brasil Foods, eu faria pela perda da mínima. Tá? Próximo suporte, alvo 45,65. Voltando para o setor bancário, o Banrisul é um papel que está interessante.
Está conseguindo romper esse topinho anterior com gap aberto. A gente não está distante da média móvel de 21 períodos, se comportou bem no intraday. A gente tem um Opening Power Breakout que seria acionado na superação dos 8,72. Eu buscaria essa operação no intraday e veria se a coisa fluindo, poderia segurar pelo gráfico diário, não tendo stop no intraday, né, para buscar os R$10. Então, o Banrisul ficou legal. BVMF teve aprovação da aquisição ou fusão, não sei, com a CETIP, né? E o papel recuou, deixando bem claro para nós que existe uma resistência muito importante aqui nos 16,40, 16,50. Eu não vejo nada fazendo no curto prazo, mas se em algum momento o BVMF romper essa faixa de resistência, provavelmente vai ter um belo trade, porque isso aqui parece um enorme mastro bandeira. Então a gente fica de olho. A CETIP está aqui, né? A gente teve o rompimento da CETIP no dia 4, a projeção era 43,07, alcançou hoje, daí fez essa consolidação, essa congestão menor, né? Rompeu na sexta-feira e tinha como alvo também essa zona, pela amplitude da congestão para cima, também alcançou hoje, e daí fecha nesse candle feio. Eu acho que o que a CETIP tinha que entregar já entregou, e agora somente na base de um pullback bonitinho. Lembra que a CETIP, a sinalização dos trades ali do farol era para compra no fechamento e não no acionamento, e considerando a volatilidade, deixa eu ter certeza do que eu vou falar aqui, a volatilidade dava um alvo de 2,3% de alta, e a gente chegou a ter 2,89, então o alvo foi alcançado. Detex, um papel que me chama a atenção hoje, conseguiu romper esse topo anterior, que era a cabeça de um pullback, firmou então esse topo aqui e aqui como suporte mesmo, no 7,60, e entrou um bom volume. A minha expectativa é de alta em busca dos 9,15. A gente pode construir isso aqui um trade por rompimento, tá? Idealmente buscando a superação da máxima, tá? Com stop aí abaixo do 7,90 pelo menos, me parece um trade bom. Embraer. Lembra que a gente falava que Embraer provavelmente seguiria no movimento de queda para buscar a faixa 21? Bom, Embraer buscou a faixa 21 hoje, mas não dá sinal de reversão e pode forçar um pouco mais a queda. Se tu olhar no gráfico semanal, a gente percebe que a média móvel de 200 está passando em 20,72. É bem possível que ela belisque essa média móvel de 200 e daí, se formar um candle de reversão, a gente pode ter o final desse ciclo de queda. Tá? No intraday, o papel ofereceu um Opening Power Breakdown, o rompimento da linha d'água, uma barra elefante, tudo isso junto, né, com um bom posicionamento de médias. Então deve seguir em queda por pelo menos mais um pouquinho, é isso que me parece. Klabin, também afetado pelo dólar, está bem esticado, hoje cai mais 4,24%. O ideal para mim era que o papel caísse até os 14,65, mas não sei se tem fôlego para chegar lá, seriam mais 7%, quase 8% de queda. A questão é que se der um sinal de reversão bom, vai nos interessar para um trade de retorno à média. Tem cara de continuar caindo a Klabin. Tá? De certa maneira, a gente também tem aqui um Opening Power Breakdown. No mínimo, um cenário interessante para rompimento de linha d'água se a gente tiver uma abertura em gapzinho de alta. Os outros papéis ligados à celulose, tipo SUSB5, não estão tão sobrevendidos. SUSB5 até faz um martelinho, mas não tem uma distância boa para média móvel de 20 períodos, não tem volume, não está legal, está longe do suporte. Então esse papel deve seguir em queda e se tentar subir, melhor não tentar apostar dinheiro nisso. A Fibria também faz um candlezinho aí, tem uma conotação altista, mas não tem distância para média móvel de 20 períodos, acabou de romper um fundo anterior, não tem volume hoje, então o que eu esperaria seria a manutenção do movimento de queda. FESA 4, aquele papel de menor liquidez que a gente viu romper recentemente, alcançou hoje o alvo aqui nos R$ 8,95, R$ 9,00, mas teria espaço para continuar subindo. E o candle de hoje não é um candle de reversão, a gente continua tendo volume. Tá? É claro que é hora de proteger ganhos, com toda certeza, mas não tem aí cenário para venda short. No máximo, encerramento de compras. HTX, no gráfico diário não diz muita coisa, mas aqui a gente tem um bom exemplo no intraday, tá, de rompimento de linha d'água no finalzinho do pregão. O papel andou o pregão inteiro de lado, se mantendo próximo da linha d'água. As médias ficaram todas próximas aqui e no final, ali faltando um pouco mais de uma hora, a gente teve o rompimento da linha d'água com um candle forte. Olha o volume, tá?
Olha as médias, todas as médias por cima apontando para baixo, bandas estreitas se abrindo. É isso que a gente deve buscar. Tá? E o candle aqui, que não acionou de imediato, é uma barra branca ignorada. Então a perda dessas duas mínimas detona um movimento de queda, provavelmente para testar o suporte em 14, que também é um número redondo. E é o que o mercado faz. Pá! Vai além disso. Vai bem além disso, fechou inclusive esse gap aqui. Esse foi um bonito day trade que nós vimos acontecer hoje ali no LS Live. JBS seguiu caindo. Segue caindo, a expectativa é por manutenção do movimento de queda, a gente espera esse papel no suporte em 8,40. Lame 4, olha só, eu mencionei com vocês na sexta-feira que Lame 4 estava num cenário meio bagunçado por causa do provento pago, e que a gente teve esse Arami aqui com bom volume, talvez valesse a pena um posicionamento, uma posição menor. Quem entrou aqui, pelo menos seguindo o meu modelo, tomou stop. O papel foi caindo e teria estopado por volatilidade. Dado o cenário, e eu gosto de olhar o gráfico sem ajustes, o papel deve seguir em queda e eu espero esse papel na faixa dos 14,60, 14,24. Nessa zona aqui, se der um bom sinal de reversão, eu aceitaria a tentativa de entrada por esse afastamento meio artificial, eu sei, mas mesmo assim, para média móvel de 20 períodos. Nada antes desse teste aqui vai valer a pena. MYPK3 segue recebendo um bom volume. A tendência de alta parece firme, né? E o alvo está lá nos 17,50. Tem espaço. Olha o intraday. O fechamento de sexta-feira convidava para um Opening Power Breakout, a gente teve esse acionamento, deu para operar tranquilo, o papel deu 5% de alta e alcançou a resistência esperada. Segura nessa resistência esperada e faz de novo um cenário que eu acho razoável de Opening Power Breakout, senão a gente vai ficar bem atento a esse papel no intraday e um fechamento acima aqui dos 14,90 com bom volume, candle forte, permite nova entrada na ponta compradora. São Martinho. Agora deixa claro o rompimento desse patamar de suporte, está querendo romper a média móvel de 200, segue entrando volume, o papel pode seguir no movimento de queda, mas está difícil, para quem já não foi bem arrojado, entrou antes, agora fica meio difícil a entrada, acho que o papel já saiu um pouco do ponto. Tá? Existe suporte, o suporte mais imediato fica ali em 40, número redondo. VEG rompe o fundinho prévio, faz um pivô de baixo no gráfico diário, porém dentro de um cenário que parece de congestão. Tá? Então não é o melhor pivô que tem, mas deve levar o papel a testar o suporte em torno de 12,80 e poucos. Aqui a gente teve um bonito rompimento de linha d'água, com aquela característica que eu mencionei antes, tá? Rompimento bonito, médias todas para baixo. Única sacanagem que o papel fez foi essa barra aqui, que fechou acima da média móvel de 9 e se levou um stop por 1 centavo, 2 centavos, depois voltar a cair. Mas ainda assim foi um bonito trade na ponta vendedora. E por último, vamos falar aqui de Ciel. Ciel, para mim, no fechamento de sexta-feira, nos papéis que tinha um dos melhores posicionamentos. Era um gap de fuga, superação na máxima, geraria a entrada. Eu não estava a par que o papel ia dar uma bonificação hoje, que gera essa bagunça no gráfico, que nos lembra aí o cenário de Lame. Bom, eu vou ajustar o gráfico só para fazer um pouco mais de sentido. Tá? Para a gente ter uma noção de até onde o papel foi. A superação da máxima aconteceu na abertura, pulando qualquer entrada. Tá? E depois o papel seguiu em alta e conseguiu alcançar uma alta de 13,6%. A volatilidade do papel indicava uma alta para o meu modelo, de 4,2%. Essa amplitude de movimento que o papel alcançou, tá, ultrapassou 80% do alvo até a volatilidade. Então, a gente poderia não entrar na correção, porque boa parte do movimento já foi entregue antes da entrada. E se o sujeito entrou, né, resolveu manter a posição comprada e executou na volta, o fechamento não foi legal de CL3. Tá? E como já cumpriu 80% do alvo, teria ajuste de stop para a mínima de hoje, então essa já seria se o cara entrou um pouco acima da máxima de ontem, já tem ajuste de stop para baixo da mínima de hoje. Se o papel perder a mínima de hoje, é stop, de hoje, segunda-feira, é stop. Tá? Se o papel voltar a subir, ok, dá para ficar na posição e tentar alcançar o que seria a RP, mas não ficou bonito não.
Bom, pessoal, então eu vou finalizando o Farol por aqui. Se vocês assistiram até aqui, tem dúvidas sobre o que foi falado, vocês podem interagir comigo nos comentários lá no YouTube. Para quem está assistindo dentro da página do Farol, dá um pulo no YouTube, faz os comentários lá, eu interajo com vocês, respondo as dúvidas. Gostou, dá like, compartilha, enfim. É sempre bom ter um feedback de vocês. Vou ficando por aqui, até terça-feira.